Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui nessa manhã. Vamos orar para não bater a mão nesse microfone. Mas a gente vai refletir um pouquinho na palavra do Senhor nessa manhã, em um texto que é uma história, na real, que é bastante conhecida. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 19, a partir do verso 1. Lucas, capítulo 19, do verso a partir do 1, vamos ler até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu com alegria e recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se exporei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, que continue conosco, Pai, e nos faça entender aquilo que tu queres de nós, Pai. Continua conosco nessa manhã, assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, meus irmãos, ele é um texto bastante conhecido, é uma história bastante conhecida, e eu acho que em partes porque tem uma música que todo mundo conhece. E aí é uma música que estourou alguns anos atrás, e é muito interessante a gente pensar nisso, sobre como tem o poder da música, tem para a gente conhecer de modo geral, até pessoas que não têm esse costume de estar aqui no ambiente cristão, elas conhecem certas partes da Bíblia por conta da música. Isso é muito bom. E aí, eu tenho meus problemas com essa música. Eu tento bastante, eu escuto muita música, eu tento bastante, quando estou escutando, dar às pessoas a oportunidade de usar a licença poética. Tem uma frase também de Robert Hanson, se não me engano, que fala: não atribua a malícia aquilo que pode ser explicado por ignorância. E por que eu estou falando disso? A letra da música ela começa: como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Mas esse não foi o objetivo de Zaqueu ao subir naquela árvore. Eu acho que isso é algo que a gente tem que ter em memória, que talvez a gente não entenda. Não tem em pedaço nenhum desse texto uma tentativa de Zaqueu de chamar a atenção do Senhor para si. A única coisa que ele queria, o único objetivo dele era ver Jesus. O motivo pelo qual ele queria ver Jesus não é esclarecido. Ele podia querer ver Jesus porque escutou falar de muitas coisas sobre Jesus, ele ficou com curiosidade, ele podia ter já essa fé, mas não tem explicado o motivo, só tem explicado que ele queria ver Jesus. Mas porque ele era muito baixinho, ele não conseguia enxergar, porque assim como ele, muitas outras pessoas também queriam ver Jesus. E aí, por conta da pouca estatura dele, não conseguia enxergar, então ele foi e subiu uma árvore. O que, honestamente, é algo que a gente já tem acostumado a ver. Muitas vezes a gente tem aqui as pessoas que têm esse costume de interior, de subir em árvore, é muito normal. Então, a gente vê aqui essa ideia na música que não é tratada no texto bíblico. Mas a gente pode entender o porquê o autor, o compositor dessa música fez isso. Mas o objetivo de Zaqueu não era chamar a atenção de Jesus, era apenas vê-lo. E aí a gente pensa em como outras pessoas também têm essa curiosidade de ver Jesus. Hoje em dia, e eu comento isso muito com os meninos, ser crente está muito na moda. Então a gente vê muitas pessoas com essa fala de que, não, porque eu sou crente, não sei o que, alguns tem essa do não praticante.
sobre a caminhada cristã, mas muitas pessoas têm essa curiosidade de saber quem é Jesus, de às vezes vir na igreja. E quantas vezes essas pessoas, por essa curiosidade, chegam aqui no nosso meio? Quantas oportunidades nós não tivemos na nossa vida de falar de um amor de Cristo prático, e aí a oportunidade de falar para essas pessoas caiu no nosso colo, a pessoa veio até aqui. E aí, quantas vezes a gente não desperdiçou essa oportunidade? A gente é chamado de modo muito claro, de modo muito ativo, a irmos buscar os perdidos. O tema da Conferência Multiplique do ano passado foi Movidos, Igreja Viva, Igreja que vai. Então nós somos convidados também, até enquanto na instância de convenção, a sair das quatro paredes e irmos buscar a alma perdida. Mas muitas vezes a alma perdida chega até nós. Muitas vezes o ser humano vai entrar aqui, nós temos essa oportunidade de falar. E não é só apenas a pessoa que está aqui com o microfone na mão. Nós, por nossa postura, pelo fato de recebermos essa pessoa, temos a oportunidade também de falar no nome de Cristo. E aí eu falo disso sobre a questão de recepção, conversando comigo, porque conversar com pessoas me dá desespero. Não parece, porque Jesus já melhorou muito isso na minha vida, mas interações sociais me incomodam profundamente. Mas o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas e nós temos essa oportunidade. Então, quantas pessoas não estão nessa mesma condição de Zaqueu, de subir numa árvore ou entrar numa igreja que nunca entrou antes por curiosidade de ver esse Jesus de quem tanto ouviram falar? Então nós temos que ter em nosso coração essa certeza de que nós precisamos aproveitar a oportunidade de alcançar essas pessoas como Zaqueu. E aí outra coisa que eu acho que esse conhecimento desse texto que a música levou, que acho que ela não omite de certa forma, é que Zaqueu, ele não era um homem muito bem querido no local onde ele estava, na cidade onde ele estava, no tempo onde ele estava. Zaqueu, ele não era apenas cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então o cara estava numa posição assim, de muito destaque, de um povo que não era bem visto na sociedade. As pessoas olhavam para aqueles que cobravam impostos e muitas vezes se sentiam injustiçadas porque estavam tomando muito dinheiro. E aí Zaqueu não era apenas cobrador, mas ele era chefe dos cobradores de impostos, como a gente vê aí no versículo 2 desse texto que a gente acabou de ler. Eu vou voltar na conta pelo celular. Mas no versículo 2 ele fala isso, ele era chefe dos cobradores de impostos. E quantas vezes não são essas pessoas que chegam ao nosso redor? Quantas vezes não são essas as oportunidades que a gente tem de falar do Evangelho? E às vezes porque é essa figura que não é muito bem querida, não é muito bem vista, a gente dá um passinho para trás, a gente hesita em falar, hesita em conversar com essa pessoa. E aí a gente perde novamente essa oportunidade. E quando nós vemos pessoas como aqui Zaqueu, que era um homem muito rico e não muito querido na sociedade, mas que teve essa vontade de ver Jesus, nós precisamos olhar para essas pessoas e pensar: nossa, este daqui também foi muito amado pelo Senhor, eu preciso fazer alguma coisa para que ele venha para o nosso meio. Então nós precisamos fazer como o Senhor fez. E aí o Senhor volta a falar, Zaqueu não estava tentando chamar a atenção de Jesus. Ele subiu numa árvore para ver Jesus, e aí Jesus, em toda a sua sabedoria, em todo o seu conhecimento, vira para ele e fala: Zaqueu, desça depressa daí, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que estava ali arrastando literalmente multidões, por quem outras pessoas saíam de onde estavam para ir vê-lo, para ir escutar o que ele tinha a falar, ele vira para esse homem, chefe dos cobradores de impostos,
pessoa não querida na sociedade, fala, é na casa desse aqui que eu vou ficar. Então, Jesus, ele faz algo revolucionário aqui. Esse é apenas uma das muitas situações em que Jesus fez algo que para aquele tempo, e às vezes também para a gente olhando para trás, parece absurdo. Como é que Jesus, que tinha esse coração tão puro, que falava tanto de cuidar dos órfãos, dos pobres, ele vai se hospedar na casa de um homem que talvez seja observado como alguém que é responsável por pessoas não terem essa condição de financeira melhor. Mas ele vai e faz isso. Ele fala com Zaqueu, eu vou ficar na sua casa. E aí a transformação. E aí que maravilha a gente observar esse texto. Ele, sem demora, ele desce. O texto fala no verso já o 6. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Quantas pessoas não estão esperando para, com alegria, abrir a porta para Jesus entrar? Mas quantas delas não vão ter essa oportunidade porque eu e você não estamos falando de Cristo? Então nós precisamos olhar para as situações, para as oportunidades que nos são dadas e aproveitá-las. E isso é algo que o Senhor tem trabalhado muito no meu coração, justamente porque eu já falei, eu tenho essa dificuldade de iniciar conversas. Às vezes até quando a pessoa inicia a conversa comigo, eu já fico meio assim. Mas nós precisamos falar de Cristo. Nós precisamos que as pessoas conheçam de Cristo. E elas não vão conhecer se a elas não for falado. Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós temos quem pregue. Nós somos quem prega. Tem uma música de um cantor chamado Matthew West, que em inglês chama Do Something. E aí no inglês esse nome dessa música pode ser traduzido de diversas formas. Pode ser faça alguma coisa, faz alguma coisa ou fazer alguma coisa. E aí é uma música muito interessante, é uma música muito ousada também, mas que ele vai falar de situações que ele vê na internet, de pessoas passando por dificuldades, de coisas acontecendo, do mundo acabando, e aí ele olha para os céus e pergunta, Deus, por que você não está fazendo alguma coisa? E aí a música própria responde como na voz de Deus, eu fiz alguma coisa, eu criei você. Então muitas vezes nós olhamos para o mundo, para a situação das pessoas ao nosso redor, às vezes nossos familiares, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas ao nosso redor, com essa visão derrotada. E eu já falei disso aqui alguns tempos atrás, não lembro. Mas quantas vezes a gente não olha para o mundo de 8 ou 80? Ou como se o mundo estivesse perdido e não houvesse nada que nós pudéssemos fazer, a gente cruza os braços, ou como se o mundo estivesse perdido, não tem nada que a gente possa fazer e a gente desespera. Mas nós somos convidados a fazer alguma coisa. O Senhor nos chamou a pregar o Evangelho, a pregar as boas novas de esperança, de alegria. A gente leu aqui na EBD um texto que eu amo, que é o de Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, seja a vossa amabilidade conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então nós somos convidados a ter essa felicidade, essa alegria. Estamos em Cristo e temos essa esperança no nosso coração. Então nós olhamos para o mundo que está assim caminhando a passos largos para o inferno e pensamos, o que eu posso fazer para que essa situação mude? Então nós somos convidados a fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente tem muito disso e aí às vezes isso é algo que pessoas lá de fora falam para questionar a nossa fé. Ah, se você tem um Deus que é tão bom, que é tão poderoso, que é tão isso e aquilo outro, por que ele não muda alguma coisa? E aí, às vezes, a nossa resposta é uma e outra, e a gente vai para a Bíblia e volta. Mas eu gosto da simplicidade que esse autor traz. Eu criei você, o Senhor nos criou. E nos deu uma comissão, Ele nos deu um trabalho com uma promessa. Estarei com
você todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós somos convidados a fazer a diferença na vida de pessoas que são Zaqueu, pessoas que são não queridas, mas que nós somos convidados a olhar para ele e para ela, não com o nosso olhar, não daquele jeito que a sociedade, que o mundo vai olhar para essa pessoa, mas olhar para essa pessoa com os olhos do Senhor, uns olhos de amor, olhos que olharam para mim e para você que estamos aqui nessa noite, e creio que todos nós conhecemos a palavra e já temos essa certeza da salvação, mas existem pessoas que ainda não são. Então nós temos essa oportunidade, esse privilégio de sermos encarregados de falar para outras pessoas também, a chegar nesse ser humano que talvez por você mesmo você não vá com a cara dele. E isso acontece, o ser humano tem dessas. A gente tem as pessoas com quem a gente se dá bem, aquelas com quem a gente não se dá muito bem. Mas somos convidados a olhar além disso, a olhar com os olhos do Senhor. E aí uma outra música de Casting House, ela vai falar, se nós somos o corpo, por que os pés dele não estão indo? Porque as mãos dele não estão alcançando? Por que a boca dele não está falando? Então, às vezes a gente fala muito, o corpo de Cristo, a igreja, que ele é a cabeça, mas nós não estamos vivendo uma prática verdadeira disso. A gente não está verdadeiramente entendendo essa ideia do corpo de Cristo. E essa música, ela traz esse paralelo com o fazer alguma coisa, de as mãos do Senhor estarem sendo estendidas àqueles que precisam, dos pés do Senhor, que somos nós, estarem indo além das quatro paredes e alcançando as pessoas até os confins da terra. Nós somos convidados a falar, porque somos a boca de Deus aqui na terra, nós somos o corpo de Cristo. E aí, às vezes, a gente está olhando para isso, a gente usa a palavra que fugiu, essa ideia de corpo, de que cada um tem o seu dom, tem o seu objetivo, o seu trabalho no corpo, mas a gente não está fazendo esse trabalho. Coríntios, se eu não me engano, Paulo vai trazer falando sobre os dons espirituais. Então, cada uma pessoa, você tem um dom espiritual, o Espírito Santo colocou em você uma habilidade, que ela deve ser usada para 2 objetivos: a propagação do Evangelho, 3 objetivos na real. A propagação do Evangelho, a edificação da igreja e a glorificação do nome do Senhor. Então, às vezes a gente está aqui, nós somos agraciados com algo que nós podemos e sabemos fazer, mas na hora de realmente fazer algo com isso na casa do Senhor, para a propagação do Evangelho, para que outras pessoas venham ao conhecimento de Cristo, a gente fala, não, tem outra pessoa que faz. Tem tanta gente na igreja, por que tem que ser eu que tenho que fazer? E aí essa mesma música que eu citei, a primeira de Northwest, Faça Alguma Coisa, ela vai questionar, se não eu, quem vai fazer? Se nós continuarmos com essa postura de que não tem outra pessoa que faz, não, a igreja está cheia, não tem tanto crente no mundo, eu posso ficar aqui porque tem outra pessoa para fazer, a gente não vai para lugar nenhum. Então nós precisamos aproveitar aquilo que o Senhor nos deu e verdadeiramente usar isso para a propagação do Evangelho, para fazer com que outras pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo. Talvez aqui na nossa igreja, que alegria é quando nós vemos novos irmãos chegando no nosso meio. Eu falei isso ano passado no encerramento dos jovens, falei isso no ano retrasado também, que a gente já tem em 2026. Mas a gente fala muito disso, da alegria que é nós vermos novas pessoas chegando aqui. Que a alegria é ver novas pessoas chegando a outras igrejas, mas tendo um conhecimento de Cristo, tendo essa verdade em seus corações e termos a certeza de que esses irmãos que nós estamos vendo aqui, eles estarão conosco também na glória, adorando ao nosso Pai que é desejado. Mas nós vemos também o cuidado do Senhor. Jesus, vai abrir. Abre. Nós vemos também o cuidado do Senhor no jeito que a Bíblia ela é escrita. Porque logo depois desse texto de Zaqueu, a gente vê o texto dos
a parábola dos 10 trabalhadores. Alguns textos vão falar da parábola dos lavradores maus, que é o quê? Aquela história de Jesus, que Jesus conta sobre um dono de terra que tinha seus trabalhadores e deu a cada um deles uma quantia determinada de dinheiro e falou para eles fazerem algo com aquele dinheiro. E aí a maioria deles voltou com uma quantidade um pouco maior, alguns com muito mais, outros com um pouquinho mais, mas teve um deles que nada fez com esse dinheiro. Ele enterrou, porque ficou com medo do Senhor, que o Senhor era muito mau, e aí enterrou e escondeu esse dinheiro e voltou apenas com aquilo que ele tinha sido dado. E aí, eu acho sensacional a gente pensar que isso está logo depois dessa história de Zaqueu, porque quantas oportunidades a gente não tem, o Senhor nos dá algumas pessoas vão falar que são talentos, outras moedas, mas é um dinheiro que foi dado. Quantas vezes a nós não é dado um dinheiro, não é dado uma oportunidade, e a gente enterra essa oportunidade, esconde o nosso talento, a nossa habilidade, e a gente não faz nada com isso. E a gente vai ter que dar resposta ao Senhor daquilo que a gente fez, mas daquilo que a gente não fez também. Uma hora a gente vai ter que se colocar diante do nosso Senhor e quando Ele perguntar, eu lhe dei a habilidade de desenho, eu lhe dei a habilidade do canto, eu lhe dei a habilidade da pregação, eu lhe dei a habilidade da oração, eu lhe dei a habilidade da fé, eu lhe dei a habilidade de ser bom com pessoas, eu lhe dei a habilidade com crianças e tantas outras. Podia ficar aqui para sempre falando de tantas coisas que a gente pode fazer por reino de Deus. Mas aí a gente tem todas essas oportunidades, todas essas diferentes habilidades, e a gente está enterrando e escondendo. E aí a gente vai precisar da resposta ao Senhor disso. Então que nós possamos olhar para aqueles que precisam. A gente volta a falar de Zaqueu. Zaqueu, ele recebeu o Senhor com muita alegria na sua casa. Então, quantas vezes a sua habilidade não vai ser aquilo que vai mudar a opinião de uma pessoa? A gente começou aqui falando da música. Então, quantas pessoas não têm essa habilidade, mas às vezes estão escondendo por vergonha ou outras coisas, mas podem ser canal de bênção, canal de falar do amor de Deus de uma forma diferente. Um dos dons espirituais a gente chama de comunicação criativa. É um jeito diferente de passar uma mensagem. E às vezes a pessoa não vai disputar o que você está falando, mas talvez uma peça vai fazer muito efeito. Talvez uma coreografia, uma música, jogar um poema. Coisas diferentes vão chamar uma atenção maior. Então, nós somos chamados a usar essas habilidades para que as pessoas venham ao conhecimento da palavra. E Zaqueu, aqui nesse texto, ele foi com muita alegria, recebeu Jesus na sua casa e as pessoas não se alegaram. As pessoas ficaram muito chateadas porque Jesus foi se hospedar na casa de um homem pecador. E aí, que absurdo, que audácia de Jesus fazer um negócio desse. Que audácia é a nossa de ir almoçar com alguém que não é bem visto na sociedade. Alguém que talvez tenha uma reputação, se você andar com esse cara aí, as pessoas vão falar mal de você. Mas a gente tem a oportunidade de alcançar essas pessoas também. A gente tem a obrigação de falar do amor de Cristo para essas pessoas também. E aí a gente vê o final, a conclusão maravilhosa disso no verso seguinte, no verso 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se exporei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Enquanto as pessoas estavam falando horrores lá sobre Jesus ter tido a audácia de se hospedar com um pecador, dentro da casa Zaqueu estava confessando seus pecados, falando que aquilo que ele fez de errado ele vai fazer o seu melhor para consertar. E ali naquela casa houve restauração, porque Jesus não olhou para Zaqueu pela visão de outras pessoas, pelo fato de que ele era chefe dos cobradores de impostos, gente que não era justa,
naquela sociedade, mas ele olha para esse homem pela uma visão de um amor profundo, um amor que se entregou na cruz. E aí ele fala: eu vou me hospedar na sua casa, e dá a ele a oportunidade de conhecer a Cristo, de se humilhar diante desse altar do Senhor e falar: não, aquilo que eu fiz de errado eu quero consertar, e eu vou fazer melhor. A partir daqui eu vou me esforçar para ser melhor. Então a gente tem essa oportunidade, a nós foi dada essa oportunidade de estar aqui, de ter tido esse encontro com Cristo. Eu fui abençoado, que eu fui, eu falo muito brincando isso, eu nasci meus dentes dentro dessa igreja. Então, desde muito pequena eu tenho esse conhecimento da palavra. Mas que alegria são pessoas que não tiveram essa oportunidade, tendo também o privilégio de conhecer a Cristo. Você aqui, a gente tem pessoas que tiveram esse privilégio, que viveram uma vida lá fora de não conhecimento de Cristo, mas hoje estão em nosso meio. Nós louvamos a Deus pela vida dessas pessoas. Então nós precisamos olhar para essas situações, essas pessoas que chegaram aqui, aqueles que são que já conheceram o Evangelho desde muito pequenos, mas aqueles que estão conhecendo agora depois de adultos, e olhar para todos eles e pensar: nós tivemos uma graça profunda, nós recebemos uma graça profunda, que a alegria é no nosso coração. Nós precisamos falar do amor de Cristo para outras pessoas, precisamos pegar o Evangelho e dar testemunho. E aí, voltando para o fato de que Zaqueu, ele foi ao encontro de Jesus, quantas vezes, meus irmãos, existem pessoas que entram nessa igreja, ou talvez que não vão entrar nessa igreja por conta de algo que a gente fez, por conta de uma palavra que a gente teve de dureza com alguém, por conta de uma postura que a gente teve errada. E aí, por conta disso, alguém vai pensar: não, porque Rebeca Nolasco falou daquele jeito comigo, eu não vou na Bíblia de jeito nenhum. Misericórdia de nossas almas se isso acontecer, mas nós precisamos tomar muito cuidado, não apenas para aproveitar as oportunidades de falar de Cristo, mas quando essas oportunidades chegarem, a gente falar do jeito certo, da maneira certa. A gente precisa pedir sabedoria de Deus para falar do modo certo, para falar de um jeito em que a pessoa vai entender, não vai ter essa vontade de um conhecimento maior. Nós somos convidados a ser gentis, a sermos amorosos, a sermos compassivos. O fruto do Espírito é em muitas partes sobre aquilo que é o nosso trato com os nossos irmãos, com as pessoas ao nosso redor. E nós precisamos ter esse testemunho vivo de fazer com que as pessoas tenham vontade de estar na igreja. E aí, quantas vezes a gente não está andando na rua com a cara fechada, e como se o mundo tivesse todo contra você, e a gente anda emburrado, e aí quando vai conversar com alguém sobre a igreja, é sempre sobre o irmão que falou contigo errado, é sempre sobre algo que aconteceu na igreja de muito errado, e aí a pessoa vai olhar, pensar: nossa, mas para que eu vou para a igreja se esse daqui que está lá semana inteira está falando isso aqui de errado dessa igreja? Para que eu vou lá? Então nós precisamos tomar cuidado também com o jeito que nós falamos do servir a Cristo, dos nossos irmãos, do estar aqui na casa do Senhor. Na Assembleia da Associação de maio, final de maio, começo de junho, o pastor ele falou algo que ficou muito no meu coração, que a igreja é boa. Eu acho que às vezes a gente perde de vista e de foco isso. É bom estarmos aqui. Eu tenho muita alegria de estar aqui. Eu já falei disso. Eu venho muitas vezes para a igreja com a rinite atacada, com cólica, com um monte de coisa, mas eu venho para a igreja. Qualquer espírito que eu estava dando com Cristo, eu estava querendo faltar algo. Porque a minha alegria de estar na igreja e a minha obrigação de estar na faculdade eram coisas diferentes. Mas eu gosto muito de estar na casa do Senhor. Nós precisamos ter alegria, como o salmista diz, de estar na casa do Senhor. Se a nossa postura, o jeito que a gente fala da igreja para as outras pessoas é de reclamar, de estar murmurando, de falando que não, porque os irmãos, porque a igreja, porque o pastor, porque a liderança, porque isso, porque aquilo e aquilo outro.
as pessoas não vão querer ter essa comunhão. Então nós precisamos ter essa alegria no coração, porque a boca fala quando o coração está cheio. Então se nós temos essa alegria de ser na casa do Senhor, essa alegria de servir, isso vai ser claramente exposto no jeito que a gente fala. Então as pessoas ao nosso redor, às vezes a gente nem vai precisar tanto falar especificamente de abrir a Bíblia e falar um texto bíblico e explicar o texto bíblico. Mas o jeito que a gente conversa, o jeito que a gente fala assim, das nossas conversas de outras coisas, a gente pode falar de Cristo e comunicar a Cristo falando de outros assuntos. Mas nós precisamos ter essa consciência de que o que a gente fala tem peso. O jeito que a gente fala tem peso. Então nós precisamos continuar caminhando. E aí eu ia trazer, eu não vou ler o texto não, mas a gente vai comentar sobre aqueles servos no caminho de Emaús. Eu gosto muito desse texto. Enquanto Jesus partiu, voltando, no caminho de Emaús, aqueles servos estavam tristes, e aí Jesus vai e chega perto deles e pergunta por que eles estavam tristes, e eles vão explicar para Jesus sobre a morte de Jesus. E aí eles não percebiam quem era que estava diante deles. E aí eles caminhavam e Jesus explica para eles o porquê o Filho do Homem precisou morrer numa cruz. E aí porquê as coisas aconteceram como aconteceram. E aí eles chegaram no fim do caminho e eles não queriam se separar, porque eles convidaram Jesus para continuar com eles para uma refeição. E enquanto Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles perceberam que aquele era Jesus. E aí depois disso Jesus vai e desaparece na frente deles. Mas nesse caminho de Emaús, Jesus explicando sobre si mesmo para aqueles homens, no momento de comunhão, os olhos deles se abriram e eles entenderam. Quantas vezes a nossa comunhão, o nosso partir do pão pode ser uma oportunidade também de fazer com que os olhos de outras pessoas se abram. Então, quantas vezes o nosso assunto sobre futebol, vou falar, futebol, séries, outras coisas que a gente consome na nossa vida, sobre o que aconteceu, o caso que aconteceu contigo na semana, você pode falar as coisas que aconteceram. Então, quantas vezes, talvez, novamente, o partir do pão, você está tomando, para quem gosta de café, tomando um café com o irmão, quantas vezes essas não são as oportunidades de partir o pão e fazer com que os olhos de outras pessoas se abram? Então, nós temos essa missão, essa grande comissão, essa obrigação, vou usar essa palavra, de falar de Cristo. Mas nós não precisamos usar a palavra de Deus de uma forma quadrada, de uma forma limitada. A gente não precisa necessariamente usar o texto bíblico literal e falar daquilo do jeito exatamente que está aqui, e usar palavras e não sei o que, e aí eclesiologia. Mas a gente pode falar do amor de Deus em coisas pequenas. A gente fez no PGM dos Jovens uma dinâmica sobre isso. Eu trouxe alguns papéis com nomes aleatórios de coisas aleatórias, e cada um dos meninos precisavam falar do amor de Cristo usando aquele assunto. E tinha coisas literalmente aleatórias. Tinha futebol, tinha bicicleta, tinha café, tinha comida, tinha um monte de coisa. Mas aí, para a gente exercitar, foi só uma ideia, mas a gente exercitar isso também, de que a gente pode aproveitar essas outras coisas que parecem não ter nada a ver com uma vida cristã, mas elas são também modos que a gente pode falar de Cristo. Muitas vezes isso é algo que me incomoda, a gente tem essa separação da vida secular e a vida cristã. Mas nós não somos duas pessoas diferentes, nós somos um só. Nossa vida cristã e a nossa vida secular, elas são uma só. Nós precisamos ser a mesma pessoa aqui dentro que nós somos lá fora. Precisamos continuar pregando o Evangelho. Então, no nosso dia a dia, no caminhar de trabalho, de escola, de vizinhança, de família, de estar nos lugares, a gente pode comunicar e deve comunicar a Cristo em tudo que nós fazemos. E a gente vai encerrar, estamos já no horário, mas nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos estar com o nosso coração firme
verdadeiramente na certeza do Senhor, da graça do Senhor que nos alcançou, e usar isso de combustível, usar isso de incentivo para que nós tenhamos essa consciência em nossos corações e em nossa mente de que nós precisamos pregar o Evangelho em todo o tempo. E aí eu volto para encerrar na música que eu acabei de citar, Se Nós Somos o Corpo. Ele vai falar: Jesus pagou um preço muito alto para que nós escolhamos quem deve vir. Jesus, ele pagou um preço muito alto. Jesus morreu morte e morte de cruz para que todos tenham vida e vida em abundância. Então a gente chega a essa altura do campeonato, nós que temos consciência. Lucas, inclusive, foi médico e ele traz o sacrifício de Jesus de uma forma profunda, e aí o sofrimento profundo que Jesus passou. Então a gente sabe o preço que foi pago. E a gente, com a consciência desse preço que foi pago, nós não podemos chegar nessa altura do campeonato 2000 anos depois e estar achando que não, Zaqueu, que foi cobrador, chefe dos cobradores de impostos, não tem o direito de escutar. Nós precisamos pregar o Evangelho, inclusive para aqueles que parecem que não merecem. Mas nós precisamos continuar, porque todos nós, com fé em Deus, estaremos caminhando para alcançar essas pessoas, caminhando para que o mundo possa verdadeiramente conhecer a Cristo e outras novas pessoas possam ter essa oportunidade de confessar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que o Senhor possa estar nessa manhã, durante esse dia, aplicando sua palavra nos nossos corações, que nós possamos refletir sobre isso, que nós não olhemos para nós mesmos, para a igreja e para as pessoas lá fora com um olhar humano, mas que nós olhemos com o olhar do amor de Deus. E aí, eu nem pensei nisso, mas eu estou com algumas divisões, mas esse texto de Josué é muito bom de a gente trazer para isso. Ainda há muitíssima terra para conquistar. Ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tem muita gente que nunca escutou a palavra de Deus. O que a gente está fazendo para mudar essa situação? Amém?